Olá amigo online, estou de volta. E aí? Então, orçamento de investimento, já vimos a composição, né? Aqueles que vão integrar, ou seja, as estatais independentes, que não recebem recursos da União para pagar suas despesas correntes ou de capital, para pagar suas despesas. São autossuficientes. Bem, mas todo orçamento também terá que apresentar receitas e despesas. E no de investimentos? Mesmo não recebendo um centavo da União, eles terão que informar à União o que vão fazer, quais os investimentos que deverão realizar e de onde vão tirar os recursos. Não quer dizer que a União vai transferir. Essa informação será colocada apenas para que a União possa controlar essa estatal. Porque mesmo sendo independente, não esqueçam, é controlada pela União. Então, em relação a receitas e despesas, neste orçamento de investimento, encontraremos apenas o que está na tela, olha só. As fontes de financiamento para que essa estatal possa realizar seus investimentos. Não quer dizer, gente, que a União vai transferir, ela vai controlar, vai acompanhar o que essa estatal pretende realizar. Coloca todos? Então, neste orçamento, jamais encontraremos dados relacionados a despesas de pessoal, material de consumo, serviços de terceiros. Por quê? Porque só aparecem as fontes de financiamento para os investimentos, aumento do patrimônio. Mas o que são investimentos? Será que a banca pode cobrar? O que significam esses investimentos? Quem sabe, não é? Mas cobrando ou não cobrando, a resposta estará aqui. Vamos a ela. Investimentos. LDO, artigo 54, parágrafo 1º. Para efeito de compatibilidade da programação orçamentária a que se refere este artigo com a Lei número 6.404 de 76, serão consideradas investimento as despesas com 1. A aquisição de bens classificáveis no ativo imobilizado, excetuados os que envolvam arrendamento mercantil para uso próprio da empresa ou destinados a terceiros. 2. Benfeitorias realizadas em bens da União por empresas estatais. E 3. Benfeitorias necessárias à infraestrutura de serviços públicos concedidos pela União. E, por fim, o último orçamento é o orçamento da Seguridade Social, previsto no inciso 3 deste parágrafo 5º do artigo 65. Vamos a ele. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Gente, instituídos e mantidos pelo poder público. E um outro detalhe aqui, a ela vinculados. Vinculados a quem? À Seguridade Social. Então não basta apenas ser mantido. Estará no orçamento da Seguridade se estiver vinculado à Seguridade Social. Mas pela Constituição Federal de 88, o que é a Seguridade Social? Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, se um órgão estiver vinculado a essas áreas, saúde, previdência e assistência social, e for mantido pelo poder público, estará no orçamento da Seguridade Social. Dentre essas três áreas, saúde, previdência e assistência social, qual ou quais tem caráter contributivo? É a previdência, não é verdade? Artigo 40 da Constituição Federal, caráter contributivo e solidário, previdência. Mas, de acordo com a Constituição Federal, gente, sendo a única com caráter contributivo, previdência, se a banca colocasse assim numa questão,
Apenas os órgãos da Previdência terão a responsabilidade de elaborar o orçamento da Seguridade Social, composto pela saúde, previdência e assistência social. A saúde não tem caráter contributivo, a assistência social não tem caráter contributivo, mas será que apenas os órgãos vinculados à Previdência é que terão essa responsabilidade de elaborar a proposta do orçamento da Seguridade Social? Será? A resposta também na Constituição Federal, onde? Artigo 95, vamos a ele. Proposta do orçamento da Seguridade Social. Artigo 95, parágrafo 2º. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis, olha só, gente, de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Então, não apenas os órgãos da Previdência que terão essa responsabilidade na elaboração da proposta do orçamento da Seguridade Social, mas todos aqueles de forma integrada que participam da Seguridade, Saúde, Previdência e Assistência Social. Ok? Bem, então a Lei Orçamentária Anual compreenderá os orçamentos fiscal, de investimento e da Seguridade Social. Ainda falando de leis orçamentárias, eu vou destacar aqui e vou mostrar a vocês alguns artigos, incisos, parágrafos da LDO que falaram sobre esse assunto, Lei Orçamentária Anual. Vamos a ela? LDO. LDO 2011, falando de leis orçamentárias. Artigo 6º. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem como das despesas dos poderes e do Ministério Público da União, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, bem como das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto e que dela recebam, atentem, e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira da receita e da despesa ser registrada na modalidade total no CIAF. Parágrafo 1º. Excluem-se do disposto deste artigo, ou seja, não estarão no orçamento fiscal nem no da Seguridade Social. 1. Os fundos de incentivos fiscais, que figurarão exclusivamente como informações complementares ao projeto de lei orçamentária de 2011. Exemplos desses fundos fiscais, de incentivos fiscais: FINO, FNE, o FCO, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, FINAM, FUNRES. Então não irão aparecer nem no fiscal, nem no da Seguridade Social. Continuando. Ainda parágrafo 1º. Excluem-se do disposto neste artigo. Mais uma vez, não irão compor nem o orçamento fiscal, nem o orçamento da Seguridade Social. Inciso 2. Os conselhos de fiscalização de profissão regulamentada, constituídos sob a forma de autarquia. Então, CFC, CREA, CRM, enfim, também não irão compor o orçamento fiscal, nem o da Seguridade Social. E ainda vamos excluir dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social quem? As empresas públicas ou sociedades de economia mista que recebam recursos da União apenas em virtude de, gente, atentem, que recebam recursos da União apenas em virtude de. Letra A, participação acionária. Estão lembrados da Petrobras?
fornecimento de bens ou prestação de serviços. Estão lembrados da ECT, Correios, que deu exemplo? Pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos. Deu exemplo da Caixa. Transferência para aplicação em programas de financiamento. Também dei como exemplo a Caixa. Por quê? Mesmo recebendo recursos para essa finalidade, não irão compor o orçamento fiscal nem o da Seguridade. Permanecerão no orçamento de investimentos. Atenção para a parte final agora do parágrafo 8º do artigo 65, que eu marquei. Mas vamos ler todo o parágrafo para entender melhor. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Isso aí eu já expliquei. Agora, não se incluindo na proibição e autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Gente, eu antecipei um pouco essa informação. Créditos adicionais. Atualmente, temos 3 modalidades de créditos adicionais. O suplementar, cuja finalidade é o reforço. O especial, cuja finalidade é a criação de uma nova despesa. E o extraordinário, para atender a situações emergenciais, imprevisíveis e urgentes. Então, a lei orçamentária anual, quando aprovada inicialmente, ela poderá ser retificada, ou através de suplementares, para reforçar algo que já existia, ou através de especiais ou extraordinários, que representam novas despesas, só que os extraordinários para situações emergenciais, imprevisíveis e urgentes. Mas estamos falando de quê? Bem, a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. É o seguinte, o único assunto, como regra, que poderá aparecer na lei orçamentária anual é a receita prevista e a despesa fixada. Somente receita prevista e despesa fixada, como regra. Agora, se o executivo precisar, gente, abrir um adicional ou suplementar o especial, primeiro, ele tem que ter autorização legislativa. O único que independe da autorização é o extraordinário. Mas o que tem a ver, Wilson, com esse ponto? É o seguinte, a Constituição Federal deu uma colher de chá ao executivo ao autorizar a inclusão dessa autorização no próprio texto da LOA. Essa autorização não tem nada a ver com receita prevista nem despesa fixada. Então vejam, as únicas matérias que poderão aparecer na LOA são as matérias relacionadas a receita prevista e despesa fixada. Agora, o executivo poderá incluir na LOA uma solicitação pedindo previamente ao legislativo para abrir créditos suplementares. Como é que fica então? Voltem para a figurinha, olha só. Aqui temos a regra geral, né? A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Mas continua, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares. Ou seja, no próprio texto da LOA, o Poder Legislativo já poderá autorizar. Então, quando o Executivo coloca, como eu coloquei aqui como exemplo, artigo 8º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, observados os limites e condições estabelecidos neste artigo. Então, gente, quando a lei orçamentária, digamos, estamos em 2011, quando ela for aprovada, receita prevista e despesa fixada, por tabela, já haverá a autorização para abertura de créditos suplementares, que não tem nada a ver com o assunto receita prevista e despesa fixada. Em 2012, havendo a necessidade de retificar o orçamento, digamos aqui, suplementando uma dotação, o Executivo não vai precisar de uma outra autorização. Ele não vai precisar elaborar um projeto de lei,
ter todo o trabalho e mandar para o Legislativo. Por quê? Porque o Legislativo já aprovou previamente quando, em 2011, autorizou a inclusão dessa matéria no próprio texto da LOA. Então, em 2012, havendo essa necessidade, basta abrir através de um decreto, pois a autorização já foi dada no próprio texto da LOA. Da mesma forma, vamos utilizar esse raciocínio para quê? Não se incluindo na proibição, continua, não é? Também a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Ou seja, para se endividar, para pedir autorização para o endividamento, o Executivo também poderá colocar no texto da LOA essa matéria. Então ficamos assim. A regra geral é que a LOA só poderá conter matérias relacionadas à receita prevista e despesa fixada. É a regra geral. Como exceção a essa regra geral, o que é que temos? A possibilidade de incluir na LOA uma autorização para abertura de créditos suplementares e também uma autorização para a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Ok a todos? Bem, e agora? E agora vamos para os prazos da LOA, que sempre caem em provas de concurso. Mais uma vez, artigo 35, parágrafo 2º da ADCT. Só que agora, inciso de número 3. Vamos então aos prazos da LOA. Vamos lá. Prazos da LOA. Artigo 35, parágrafo 2º da ADCT, inciso 3. Vamos a ele. O projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Então ficamos com os seguintes prazos. Olha só, o Executivo terá que elaborar e encaminhar ao Legislativo até o dia 31 de agosto. O Legislativo, ao receber, vai analisar, estudar, não é, emendar, quer alterar, aprovar e devolver até o dia 22 de dezembro. Ou, colocando uma referência temporal, o Executivo terá que elaborar e encaminhar até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. E o Legislativo terá que devolver até o encerramento da sessão legislativa. Então essas datas podem decorar, que geralmente caem em provas de concurso. Ok, gente? Podem decorar, que não tem o que fazer. É decorar mesmo. Bem, gente, a lei orçamentária anual, ela, desde o início eu estou falando sobre isso, ela representa uma decisão política do governante. Decisão política do governante. Onde o governante ele vai direcionar suas ações. Tem governante que dá mais importância à educação, tem governantes que dá mais importância à saúde. A lei orçamentária anual, quando tomada, quando elaborada por esse governante, poderá ser utilizada para desempenhar algumas funções, do tipo, eu quero, digamos, desenvolver mais uma região do que a outra. Imagine a LOA federal. Eu quero desenvolver mais o Nordeste do que outra região, porque precisa mais, digamos. Então, será uma função a ser utilizada pelo Executivo. Eu quero melhorar certos setores da economia. Então, a LOA poderá ser utilizada. Eu vou explicar como. Eu quero distribuir melhor a renda. A LOA poderá ser utilizada. Essas funções que eu estou falando da lei orçamentária anual, que são 3, serão tomadas por aquele que tem a incumbência de elaborar para reduzir desigualdades, para melhor distribuir a renda, para melhorar a economia. Então, tudo isso, gente, para falar das funções do orçamento. Vamos, então, ao que interessa. Funções do orçamento. São 3, não é? Conceitos básicos. A primeira função é alocativa. Utilização dos recursos totais da economia, incluindo a oferta de bens públicos, podendo criar incentivos para desenvolver mais certos setores em relação a outros. Então, podemos até aqui destacar o quê? Podemos destacar
regiões, podemos destacar o que aconteceu até agora, há um certo tempo, quando o governo isentou de IPI os automóveis, naquela linha automotiva, materiais de construção, a linha branca de eletrodomésticos, incentivando esse setor. Quando isso acontece, a função desempenhada pela lei orçamentária anual será a função alocativa. Mas somente temos função alocativa? Não. O governo, o executivo, poderá agora tentar diminuir desequilíbrios regionais, desenvolvendo mais regiões do que outras, colocando recursos para regiões menos favorecidas. Ocorrendo isso, a função do orçamento será a distributiva. Vamos ver? Função distributiva, olha lá aí. Combate os desequilíbrios regionais e sociais, promovendo o desenvolvimento das regiões e classes menos favorecidas. E quando a função estiver ligada à economia, teremos a função estabilizadora. Escolhas orçamentárias na busca do pleno emprego dos recursos econômicos, da estabilidade de preços, do equilíbrio da balança de pagamentos e das taxas de câmbio, tudo isso visando o crescimento econômico em bases sustentáveis. Então temos atualmente, e que a banca poderá cobrar, 3 funções dentro dessa decisão política: alocativa, distributiva e a estabilizadora. Ok a todos? Gente, e agora chegou a hora de quê? De trabalharmos também outros artigos da Constituição Federal ligados à Lei Orçamentária Anual, bem importante e que aparece de vez em quando em provas de concurso. O que eu separei, então, artigos da Constituição relacionados à Lei Orçamentária Anual. Vamos a eles. Artigos da Constituição Federal de 88. Artigo 65, parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, ou seja, de 2 em 2 meses, o Executivo terá que preparar um relatório onde mostre, entre outras situações, a receita prevista para aquele bimestre, a despesa executada daquele bimestre. A competência para elaborar esse relatório, e a banca vai perguntar, é do Poder Executivo. A banca também perguntará o nome do relatório, Relatório Resumido de Execução Orçamentária. E também perguntará o prazo de publicação. Lembrem-se, 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Aí a banca coloca 40, 50, 60, muito cuidado. Então, o Poder Executivo publicará, 30 dias após o encerramento de cada bimestre, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Então, atentem para isso. Vamos para mais um dispositivo constitucional? Vamos a ele. Artigo 65, parágrafo 7º. Vamos a ele. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, incisos 1 e 2, aí eu coloquei entre parênteses, fiscal e investimentos, para ninguém errar, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. Aqui eu destaco o seguinte: quando a questão colocar no seu texto redução das desigualdades interregionais segundo o critério populacional, cuidado, os orçamentos que serão utilizados, olha só, fiscal e investimentos. Então, quando a redução for de desigualdades interregionais, fiscal e de investimentos. Muito cuidado, por quê? Porque a LDO, em seu artigo 17, parágrafo 7º, trouxe um texto que poderá ser confundido pelo candidato e misturar as bolas. Atentem. A elaboração e a execução dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social deverão obedecer à diretriz de redução das desigualdades regionais de gênero, raça e etnia. Então, gente, quando aparecer na questão, né, os orçamentos responsáveis pela redução das desigualdades regionais de gênero,
raça e etnia, cuidado. Agora temos o fiscal e temos o da Seguridade Social. Então, muita atenção em relação a isso. Olha, aprendemos agora há pouco que os créditos representam o quê? O numerário? Não. Representam uma autorização para gastar. Então, ter crédito é ter autorização para gastar. Gente, os poderes, aí eu vou falar do legislativo, judiciário. O Ministério Público não é um poder, mas é independente, assim como o judiciário, assim como o legislativo. A DPU são independentes e recebem créditos, porque eles só podem gastar se tiver créditos. Agora, imagine cada poder, além desses poderes, os dois órgãos, recebendo o cartãozinho de crédito e começando a gastar. Depois de 30, 40 dias, como acontece com a gente, a fatura vai chegar, não é verdade? E esses poderes, esses órgãos que eu citei, terão que ter din-din para pagar as obrigações. Agora imagine todo mês, o Ministério Público apelando para o Executivo mandar o dinheiro. Pelo amor de Deus, manda meu dinheirinho. Cadê a independência? O Judiciário, por favor, olha, eu preciso agora do dinheiro, porque o fornecedor está batendo nas minhas portas. Então a independência iria para o espaço. Pensando nisso e protegendo essa independência dos poderes e dos órgãos que eu citei, o que fez a Constituição Federal? Estabeleceu uma data para que o Executivo transfira os recursos necessários para honrar as obrigações que foram contratadas quando da transferência dos créditos iniciais, suplementares ou especiais, que são os dois adicionais, que precisam de fonte. E que data foi essa? A Constituição definiu, até o dia 20 de cada mês, mande o dinheiro para todo mundo, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para o Judiciário e para o Legislativo. Então, gente, não precisamos pedir a esmolinha, porque o recurso já vem e já é previsto pela Constituição Federal sob a forma de duodécimos. Mas tudo isso que eu falei está no artigo 168 da nossa Carta Magna e é cobrado pelas bancas. Como? Cuidado com o prazo, cuidado com a data. Percebam. Artigo 68. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ou seja, os recursos correspondentes aos créditos iniciais e os adicionais suplementares e especiais, os cadeus extraordinários, esse não precisa, porque é o único que independe de recursos, para ser aberto, ainda vou falar sobre ele. Destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês. Aí a banca, até o dia 19, até o dia 21, até o final do mês, cuidado, hein? Em duodécimos, 12 parcelas durante o ano, na forma da lei complementar, a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º. Então, muito cuidado para a banca não alterar essa data que a Constituição Federal fixou, até o dia 20 de cada mês. Uma outra regra constitucional, ligada também ao orçamento, nesse caso, a LOA e a LDO, diz respeito à modificação na política de pessoal. Para que haja um aumento, para que haja uma modificação no plano de cargos e carreiras, o aumento de função, gratificação, vencimentos, temos que seguir as regras, o executivo no caso, ou qualquer um dos poderes, terá que seguir as regras da Constituição Federal. Posso resumir, e vocês também poderão resumir da seguinte forma: havendo a necessidade da modificação na política de pessoal, aumentando alguma coisa, funções, gratificações, o plano de cargos e carreiras, o que é que deve ser feito? A banca vai perguntar, são duas regras, duas exigências constitucionais. Vamos saber? Claro que vamos saber. Mas agora não. Daqui a um pouquinho, na nossa última aula,
eu vou falar sobre as regras para modificação na política de pessoal. Daqui a um pouco. Até já.